Atos 12, 1. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. Isso aconteceu nos dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, trancou-o na prisão. Olha só, trancou-o na prisão, entregando a 4 grupos de 4 soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Então, olha só, o tema da mensagem de hoje é o livramento do Senhor em tempos difíceis para a igreja. E é exatamente o que nós temos vivido nesses dias. Agora mesmo nós passamos por uma dificuldade aqui com o som dos equipamentos. E eu quero que você fique atento a tudo que Deus irá falar ao seu coração essa noite. É notório que a igreja do Senhor tem passado por dias difíceis. Mas não é de admirar essas dificuldades. Desde que a igreja, como eu falei anteriormente, quando ainda estava aqui acima, desde que a igreja começa a se reunir, que a igreja começa a ser perseguida. Problemas vão surgindo ao longo da história da igreja cristã, a primitiva até a de hoje, nos tempos atuais, a igreja moderna. E você faz parte dessa igreja. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que Deus irá nos falar a respeito do livramento do Senhor em tempos difíceis para a igreja. Eu quero que você repita comigo: a igreja somos nós. Amém? A igreja somos nós. A igreja somos eu e você. Quando eu estou falando do livramento do Senhor em tempos difíceis para a igreja, eu não estou falando dos prédios. Eu não estou falando da igreja física predial. Eu estou falando da igreja espiritual. Casa do Senhor, casa do Espírito Santo, que somos eu e você. Afinal de contas, esse ambiente em que nós nos encontramos não seria reconhecido como igreja se aqui já não existisse a igreja do Senhor Jesus Cristo, os seres humanos, as pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Seria apenas um prédio abandonado, seria apenas um prédio fechado. O que caracteriza esse lugar como igreja é a igreja do Senhor, eu e você. E é sobre o livramento de Deus em tempos difíceis para a igreja que Deus quer nos falar nessa noite. Então, que você, meu irmão, minha irmã, possa não entregar a sua mente, entregar o seu coração ao desespero, à falta de ânimo, pelas dificuldades enfrentadas por nós, igreja do Senhor, nos dias de hoje. Amém? Você viu aqui que Tiago foi morto à espada. Tiago, irmão de João. Você viu aqui que Pedro foi preso, entregue a 4 grupos de 4 soldados, quer dizer, 16 soldados faziam a guarda desse prisioneiro. Era um tempo difícil para a igreja. Era um tempo difícil para os irmãos em Cristo. Mas revela a palavra de Deus que mesmo em meio a essas dificuldades, mesmo em meio a prisões e mortes, a igreja se reunia e fazia contínua oração a Deus uns pelos outros. Aqui no caso, estavam em contínua oração, unidos pela fé, pedindo a Deus pela vida de Pedro. E é assim que nós devemos nos comportar nesse tempo, em tempos difíceis, é estarmos unidos em contínua
oração por aqueles que estão passando maiores dificuldades do que nós estamos. Nós devemos ter esse pensamento e esse sentimento fundamentado na comunhão. Então, olha só que não somente Pedro estava sofrendo com aquela prisão, mas a igreja reunida sofria junto e por isso orava por ele, Pedro, continuamente. Então, não é à toa que a palavra de Deus nos convida para estarmos orando uns pelos outros. Não é à toa que a palavra de Deus nos chama a tomarmos posição no que nós conhecemos e chamamos de brecha da intercessão. Não é à toa que nós iremos unir a nossa fé e em união, em unidade, Deus irá ordenar a bênção sobre aqueles que estão passando por dificuldade. E nós, eu, você, enquanto igreja, não podemos ficar com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com a nossa visão fechada para as dificuldades que o corpo de Cristo tem passado nesses dias. E eu quero que você continue acompanhando comigo. Nós não iremos sair desse trecho de Atos, capítulo 12. Então, vá aí para o versículo 6. Quando diz a palavra de Deus, versículo 6 e versículo 7. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentar Pedro às pessoas, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. E de repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão. E tocando em Pedro no lado, despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as algemas. Então, olha só, o livramento do Senhor começa a acontecer diante dessa dificuldade, em que não apenas o irmão Pedro, mas a igreja sofria. Porque, com certeza, se alguém que você ama é preso, você sofre junto com essa pessoa. E esse sentimento de união, esse sentimento de unidade, brotava no coração da igreja, que fazia contínua oração a Deus pela vida de Pedro. E nós sabemos que quando dois ou mais se reúnem em nome do Senhor Jesus Cristo, ali eles se encontram. Nós sabemos que todo aquele que clamar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será salvo. Nós sabemos que aquilo que nós pedirmos, aquilo que nós buscarmos, aquilo que nós batermos a porta do Senhor, nós vamos receber, nós vamos encontrar e a porta nos será aberta. Então aqui começa o livramento do Senhor em tempos difíceis que a igreja estava passando. Olha só que a palavra de Deus diz que apenas na noite anterior, seriam poucas horas, para Pedro ser apresentado às multidões, ser julgado, provavelmente condenado e morto, como Tiago, irmão de João, já havia sido morto à espada. Mas devido à contínua oração dos servos do Senhor, contínua oração da igreja do Senhor, um milagre acontece nessa prisão. Pedro ele era considerado tão perigoso, não porque era um assassino, não porque era um malfeitor, não porque era um bandido, não porque era um homicida, mas Pedro era considerado perigoso porque Pedro estava anunciando a verdade.
Porque Pedro estava anunciando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Pedro estava anunciando salvação de vidas. Porque Pedro estava anunciando restauração, transformação de vidas. Esse homem era considerado perigoso, ao ponto de dormir entre dois guardas. O que uma pessoa algemada e dormindo tem de perigoso? Nada. Mas a mensagem que Pedro e os demais discípulos traziam estava mudando os corações da pessoa. Estava mudando a visão das pessoas quanto a uma vida íntima com Deus. Estava mudando a situação das pessoas dividirem a glória de Deus com outros nomes. E por isso Pedro foi preso. Como hoje sobre a face da terra, em determinadas regiões do globo terrestre, cristãos, igreja do Senhor, tem sido presa, tem sido perseguida e alguns também perdendo a vida. E diz a palavra de Deus, aqui no versículo 6, que na noite anterior, então seria poucas horas, para, como eu já falei e repito, Pedro ser entregue. Na noite anterior, quando Pedro dormia entre dois soldados que faziam a sua guarda, que cumpriam aquele tempo em que Pedro estava aprisionado, diz a Bíblia que um anjo do Senhor aparece naquela prisão e uma grande luz ilumina aquela prisão. E aquele anjo toca no lado de Pedro e diz a palavra que pede a Pedro para que Pedro despertasse. E naquele instante, as prisões de Pedro, as cadeias de Pedro, caíram de suas mãos. O que isso me leva a crer com você? O que isso me leva a acreditar com você? Me leva a acreditar que mesmo em tempos difíceis para a igreja, Deus tem livramento. Mas nesse livramento, a primeira coisa que Deus pede de mim, pede de você, a primeira coisa que Deus te toca é para que você fique atento ao despertar de Deus e que você levante-se. Em tempos difíceis, eu e você, nós temos que ficar atentos ao toque de Deus e ao pedido de Deus, para que eu e você nos levantemos. Pedro, ele foi despertado. Pedro, ele foi chamado em sua atenção. Não no sentido da repreensão, mas é como quando você toca em alguém para que a pessoa te dê atenção. Deus está te tocando essa noite com essa mensagem para te dizer que há livramento do Senhor mesmo em tempos difíceis que a igreja passa. Eu não sei como é que você está na sua casa. Eu não sei que dificuldades, além dessa pandemia que assola o mundo, você tem passado. Talvez você esteja passando por dificuldades financeiras. Talvez você esteja passando por dificuldades na área da saúde. Talvez você esteja passando por dificuldades na área do relacionamento familiar. Talvez você, igreja do Senhor como eu, esteja passando por dificuldades. E quem sabe até na vida espiritual, na sua identidade cristã. Mas eu quero que você aprenda comigo essa noite o que eu tenho aprendido com a palavra. Que mesmo em tempos de dificuldades, a igreja do Senhor continua contando com o seu livramento. E foi isso que aconteceu com Pedro. A primeira ação de Deus para livrar Pedro das cadeias, da prisão, foi despertar Pedro através daquele anjo.
E eu peço a Deus que o anjo do Senhor esteja indo aí na sua casa, te tocar e promovendo em você esse despertar. Fique atento ao despertar de Deus e levante-se da situação em que você se encontra. Pedro é despertado. As cadeias caem das suas mãos. E continua a palavra de Deus narrando, ensinando que o livramento do Senhor acontece também em tempos de dificuldade da sua igreja. Repita comigo. A igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. E nessa primeira questão do livramento do Senhor acontecer, foi necessário primeiro Pedro ser despertado e foi necessário que Pedro se levantasse, tomasse atitude diante do despertar que Deus havia promovido em sua vida através desse anjo. No versículo 8, diz a palavra de Deus que o anjo disse a Pedro: vista-se, calça, olha só, calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais o anjo: coloca nas costas a tua capa e segue-me. Pedro, saindo, o seguia. Versículo 9. E não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram na porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se afastou de Pedro. Olha, o que eu aprendo com o versículo 8 ao versículo 9? O milagre, o livramento será tão grande que você custará a acreditar no que está acontecendo. Você crê nisso? Ao Pedro ser tocado, ao Pedro ser instruído a levantar-se, Pedro teve que ficar atento ao toque de Deus. Ali começa o livramento do Senhor. A igreja, naquele tempo de dificuldade, onde irmãos estavam sendo mortos, assassinados, onde irmãos estavam sendo presos. Então, em primeiro lugar, fique atento ao toque de Deus. Em primeiro lugar, fique atento ao toque e levante-se. E em segundo lugar, você verá o milagre acontecer. O livramento será tão grande que você próprio custará a acreditar e entender o que está acontecendo. Foi isso que tomou conta da consciência de Pedro. Foi isso que tomou conta dos pensamentos, dos sentimentos de Pedro. E olha que Pedro era um homem de fé. Mas é isso mesmo que acontece, meu querido. Às vezes o milagre é tão grande, às vezes o livramento é tão grande, que mesmo pessoas de fé, como Pedro, como eu, como você, nós custamos acreditar que a coisa está acontecendo. Mas é isso mesmo que Deus faz. O que nós sabemos que Deus, Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós estamos pedindo ou pensando. Talvez a igreja que orava, como diz a palavra, continuamente por Pedro, estivesse orando para que Deus livrasse Pedro através do julgamento. Talvez a igreja que estava orando
continuamente por Pedro, estivesse orando para que Deus amenizasse a fúria de Herodes, para que Deus amolecesse o coração de Herodes. Mas Deus vem com poder e glória e livra Pedro com um verdadeiro milagre. Porque, meus irmãos, o livramento do Senhor em tempos difíceis para a igreja acontece debaixo da vontade de Deus e não debaixo da vontade do homem. Então Deus vai livrar, Deus vai abençoar como Ele bem quiser. E às vezes o milagre é tão grande que aquele que é alcançado pelo milagre custa acreditar. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro calça as sandálias, começa a andar acompanhando o anjo, coloca nas costas a capa. Pedro se vestiu para sair. Pedro se vestiu, pegou o que era dele, os seus pertences. É isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te livrar. E Deus quer que você ande com o que é teu. O que é que Deus tem te dado? Uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. Não deixa para trás. Não ande, como diz a palavra, nu espiritualmente falando. Vista-se com um traje de um servo de Deus, de uma serva de Deus, incorruptível. Como eu preguei aqui outros dias atrás sobre o soldado alistado, coloca a couraça da justiça, vista-se com a couraça da justiça, coloca o cinturão da verdade, calça os teus pés nas sandálias da preparação do evangelho da paz, usa o capacete da salvação, embraça o escudo da fé, empunha a espada do Espírito, que é a palavra. Então pega o que Deus já tem te dado. Pega o que Deus já te abençoou. E segue debaixo do livramento do Senhor, mesmo em tempos difíceis para a igreja. Mas não para por aí essa bênção sobre a vida de Pedro. Não para por aí essa bênção sobre a igreja do Senhor. Diz o versículo 11. E Pedro voltando a si. Porque Pedro, quando se vê na rua, Pedro, quando se vê fora da prisão, fora dos grilhões, Pedro fica meio que extasiado. Pedro fica meio que flutuando naquilo tudo que estava acontecendo, que parecia para ele não ser real. É isso que a Bíblia diz. Parecia para Pedro que não era real o que estava acontecendo. Tão grande foi o milagre, tão grande foi o livramento. Versículo 11. Pedro voltando a si, é isso aí que vai acontecer. O milagre às vezes é tão grande, viu, Gerdilando? Que quando você se dá por si, a coisa já aconteceu. E você pensa assim, meu Deus, o que foi isso? O que foi que aconteceu? Nós tivemos uma prova dos grandes milagres que Deus faz. Mais uma vez tivemos uma prova entre sábado passado e a quarta-feira dessa semana que passou. Vamos lá, versículo 11. Pedro, voltando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que esperava o povo judeu. Será que você pode declarar isso? Agora eu sei verdadeiramente que Deus envia o seu anjo para me livrar. Declare isso aí na sua casa. Agora sei verdadeiramente que Deus envia o seu anjo para me livrar.
E diz a palavra, versículo 12, e depois de receber isso, foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos e oravam. Batendo Pedro na porta do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Disseram-lhe, estás fora de ti, Rode. Mas ela afirmava que era verdade. Então disseram, deve ser um anjo de Pedro. Olha só. Quando Pedro se viu, sem as cadeias nas mãos, com as sandálias nos pés, a capa sobre o seu corpo, andando naquela rua, sabe qual foi o pensamento de Pedro? Após receber o livramento, após receber o milagre, sabe qual foi a primeira coisa que Pedro pensou? Vou me reunir com a igreja. Foi a primeira coisa que veio na mente de Pedro. Foi o primeiro sentimento que veio no coração de Pedro. Vou voltar para a igreja. Vou me reunir com a igreja. Repito, a igreja sou eu. A igreja é você. A igreja somos nós. Nesse ambiente virtual, a igreja continua reunida. Acontecendo o livramento, volta para junto da igreja, volta a ser igreja. É isso que eu aprendo no terceiro ponto dessa mensagem. Alguém está orando por você. Alguém está clamando a Deus pela sua causa. Alguém está pedindo a Deus pela sua vida. Alguém está pedindo a Deus um livramento, um milagre sobre a sua família. E quando esse milagre acontecer, e quando esse livramento chegar, mesmo que para você pareça surreal, mesmo que a coisa seja tão grande que você custe acreditar, e quando você cair em si, que o livramento veio, que o milagre aconteceu, que a promessa está cumprida, qual será a sua atitude? Será simplesmente vagar? Ou será que você é exemplo de Pedro? Deixará brotar no seu coração, deixará brotar nos seus pensamentos. Vou me reunir com a igreja, vou tornar a ser igreja. Foi isso que aconteceu com Pedro. Foi isso que tomou a vida de Pedro. Um pensamento e um sentimento de ser novamente igreja. De estar novamente em koinonia, verdadeira comunhão. Porque é para isso que Deus nos livra. É para isso que Deus opera os seus livramentos. É para isso que Deus age em milagre. É para isso que Deus nos liberta. É para isso que mesmo em tempos difíceis, o Senhor continua nos livrando. Para que sejamos igreja. Para que nos reunamos como igreja. Como estamos reunidos hoje, nesse ambiente virtual, através desse culto online. Mas não para por aí. O livramento do Senhor em tempos difíceis para a igreja primitiva, para os primeiros homens e mulheres conhecidos como cristãos, não para por aí. Eu vou recapitular o que aconteceu. Fique atento ao despertar de Deus e levante-se. O milagre, o livramento será tão grande que você mesmo custará acreditar. 3. Acontecendo o livramento, o milagre,
volta para junto da igreja. Volta a ser igreja. Vamos ser igreja, mesmo em tempos difíceis. Vamos ser igreja, mesmo em tempos de lutas. Vamos ser igreja, mesmo quando as coisas não saem como nós queremos que saiam. Pedro não esperava ser preso, mas foi naquela prisão que Pedro observou que o Senhor continua livrando, mesmo em tempos difíceis. Então, a exemplo de Pedro, sejamos nós igreja, depois do livramento, depois do milagre. E o versículo 16 diz a palavra de Deus: Pedro, porém, continuava a bater. Pedro chegou na porta do pátio daquela casa, a casa de Maria, irmã de João Marcos. Quer dizer, perdão, mãe de João Marcos. Pedro chega na porta do pátio. É como se a casa tivesse um muro. É como se a casa tivesse um espaço antes da casa. E Pedro começa a bater naquela porta. E a mulher, Rode, que era uma espécie de secretária naquela casa, uma criada, vai à porta, mas sabendo que Pedro estava preso e que ia ser julgado, apresentado às autoridades, a mulher não acredita no que estava vendo. Eu acredito que ela chegou, olhou no portão e ela foi tomada de tanta surpresa que, em vez de abrir o portão, ela voltou para dentro da casa para anunciar que Pedro estava ali. E os irmãos que estavam reunidos em orações contínuas não acreditavam que era Pedro. E Pedro, versículo 16, continuava a bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E sinalizando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse: contai isso a Tiago e aos irmãos. Então partiu para outro lugar. É preciso que você entenda também, diante do relato do versículo 16 ao versículo 17, 2 versículos apenas. Agora, quando Pedro chega de fato junto da igreja, quando Pedro novamente se torna igreja, porque agora estava junto de novo, foi um alvoroço tão grande. Eu acredito que foi um momento de tanta euforia, de tanta alegria, que fizeram ali uma algazarra, um barulho, um converseiro, e Pedro faz sinal para que aquelas pessoas se acalmassem. Pedro faz sinal para que aquelas pessoas se calassem e dá testemunho de como Deus o havia livrado, mesmo no meio daquela grande dificuldade. E Pedro diz para aqueles irmãos e irmãs: avisa a Tiago, conta a Tiago tudo o que aconteceu. E Pedro não fica ali. Diz a palavra que Pedro sai e parte para outro lugar. Deixa Deus usar você para falar aos outros sobre os milagres e os livramentos do Senhor, mesmo no tempo da sua dificuldade. Amém? Deus, ele não tira Pedro dali por acaso. Deus, ele não opera esse grande livramento naquele tempo de tamanha dificuldade,
onde, eu repito, irmãos estavam sendo assassinados, aprisionados, julgados, condenados à morte. Deus tinha um propósito maior para que os livramentos do Senhor, Deus tinha um propósito maior para que o milagre dele, Deus, tivesse alcançado a vida de Pedro. Sabe qual era o propósito? Pedro, não apenas na igreja, mas também em outros lugares, anunciar esses milagres e livramentos, principalmente em tempos de grandes dificuldades. Amém? Então é isso que Deus quer te falar para essa noite, que você ande em nome de Jesus em tudo isso que você recebeu. Não se esqueça, do versículo 6 ao versículo 7, fique atento ao despertar, ao toque de Deus. Fique atento. Versículo 8 a 10. O milagre, o livramento será tão grande que você e as pessoas que estão ao seu redor custarão acreditar. Versículo 11 ao versículo 15. Acontecendo o livramento, o milagre, volta para junto da igreja, volta a ser igreja. E do versículo 16 e 17, deixa Deus te usar para falar para outros do milagre e do livramento do Senhor, mesmo em tempos de dificuldade. Amém, meus irmãos?